Instrumentos metálicos são comumente encontrados no dia a dia. Em grande parte dos casos, é preferível que eles estejam limpos e prontos para serem utilizados. Um exemplo seria uma manicure, que ao terminar de fazer as unhas de um cliente, precisa das ferramentas esterilizadas para evitar a contaminação entre os clientes. É de senso comum que metais, em geral, conduzem bem corrente elétrica. Através desse conhecimento, houve o questionamento se era possível utilizar a corrente elétrica para a eliminação de micro-organismos em superfícies metálicas e qual seria a eficiência desse método se comparado com um meio de esterilização mais conhecido, como o álcool 70%, que foi muito utilizado para a prevenção do vírus da Covid. E a partir disso, elaboramos um circuito elétrico para gerar descargas elétricas na placa metálica, contaminadas com a bactéria E. coli. E após o processo, realizar a comparação com a esterilização por álcool 70%. Para isso, utilizamos o Arduino, que fornece 5 volts ao nosso circuito. Utilizamos um potenciômetro para fazer a variação da corrente elétrica que vai ser descarregada na placa de metal e LED indicadores. Para preparar os meios de cultura, utilizamos 10 placas de Petri, constituídas por LB, agar e glicose. Foi calculada a quantidade dos reagentes utilizados para o preparo das placas, utilizando a tabela 1. Identificamos as 10 placas como de P1 a P10, para termos um controle do conteúdo de cada placa, onde cada placa de Petri foi dividida em 4 setores, denominados C1, C2, T1 e T2. Para no final do experimento, compararmos os resultados obtidos em T1, a amostra contaminada, e T2, a amostra pós-esterilização. Os setores C1 e C2 são os nossos controles, sendo que C1 não possui nenhuma amostra para garantir que o meio não estava previamente contaminado, e C2 possui uma amostra de E. coli para garantir que o meio está apto à proliferação das bactérias. Apenas as placas P5 e P6 não possuem essa divisão, porque foram amostras de gotículas d'água contaminadas e esterilizadas, respectivamente, que ocupam a placa inteira. Para contaminar as placas metálicas, utilizamos uma solução de E. coli, para termos a garantia de que os metais estão contaminados e prontos para serem esterilizados por álcool 70 e corrente elétrica. Despejamos 250 ml de água destilada num becker e, com um cotonete, coletamos a bactéria E. coli e a mergulhamos na água. Com o auxílio de uma pinça, mergulhamos a placa metálica na solução e colocamos a placa sobre um papel toalha para secar. Primeiramente, esterilizamos os metais com álcool 70%, apenas passando um papel toalha com álcool sobre o metal contaminado. Em seguida, foi utilizado o método de esterilização por corrente elétrica, utilizando 3 valores de corrente diferentes, 125, 250 e 375 mA, ambos durante um tempo de 30 segundos. Para finalizarmos o experimento, decidimos esterilizar a solução de E. coli através de uma corrente elétrica de 500 mA, também durante 30 segundos. Para isso, colocamos uma quantidade necessária de NaCl, de aproximadamente 9 gramas, que permitia a solução conduzir corrente elétrica sem que houvesse a morte das bactérias por osmose. Deixamos as placas numa estufa durante 6 dias, permitindo que as culturas crescessem e nos permitissem observar os resultados. Passado esse prazo, fotografamos as placas e analisamos as mesmas. P1 recebeu uma amostra de esterilização com álcool. P2 recebeu uma amostra de esterilização com corrente elétrica de 125 mA. P3 recebeu uma amostra de esterilização com corrente elétrica de 250 mA. P4 recebeu uma amostra de esterilização com corrente elétrica de 375 mA. P5 recebeu uma amostra de água com NaCl e E. coli. E a P6 recebeu uma amostra com o mesmo conteúdo da P5, esterilizado com uma corrente elétrica de 500 mA. A finalidade do experimento era testar a eficácia da corrente elétrica como método de esterilização de metais quando submetidos a baixas correntes elétricas. E, apesar de termos tido algumas dificuldades em relação à análise das placas, obtivemos um resultado positivo quando aplicamos uma corrente de 375 mA ao longo de 30 segundos diretamente no metal.